O senador Major Olímpio está recolhendo assinaturas para solicitar ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a inserção do PLS 166 de 2019 na pauta do Senado Federal. De autoria de Lazier Martins, o projeto altera o Código de Processo Penal para retomar a previsão de prisão após condenação em segunda instância. Até a noite de ontem, Major Olímpio já havia recolhido 31 assinaturas. E para a gente entender melhor esse projeto de lei, vamos conversar agora com o senador Major Olímpio. Boa tarde, senador. Obrigado pela participação. Prazer ouvi-lo aqui no 3 em 1. Muito boa tarde, Vitor, a todos os milhões de ouvintes do 3 em 1. Agora já são 34 assinaturas. Eu fiz esse abaixo-assinado como uma forma de fortalecer, por que não dizer também, de lembrar o presidente do Senado das obrigações dele. No final do ano, antes do recesso legislativo, nós já tivemos um esforço e votamos na Comissão de Constituição e Justiça e aprovamos o PL 166, que ele restabelece, por uma lei, a possibilidade da prisão em segunda instância. Ocorre que, naquele momento, alguns líderes partidários do Senado, junto com o presidente da Câmara e líderes da Câmara, como uma medida protelatória para não votar a lei, que é o que a sociedade está querendo, entenderam de discutir um projeto de emenda constitucional na Câmara, uma alteração da Constituição, portanto, que tem que ter uma comissão especial que está em andamento. O Moro foi até nela ontem. Mas uma comissão especial, ela tem 40 sessões de audiências para depois ser votado na comissão, para depois ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso pode levar meses ou até não acontecer. Em ano eleitoral, por exemplo, feito esse, que no segundo semestre a pauta fica por demais reduzida, tem tudo para não chegar a nada. Ok. Então o nosso empenho nesse momento, nós já temos 34 senadores, ontem foi um quórum baixo, muito embora tivesse uma sessão do Congresso, e agora eu tenho a certeza absoluta que é o objetivo, nosso, atingir pelo menos 41 assinaturas, seria mais da metade do Senado, que é um recado mais do que claro para o presidente do Senado, pauta que nós temos certeza que vai ser votado e aprovado. Senador. E aí segue para a Câmara. Pois não. Pergunta da Thaís Oyama. Diga, Thaís. Oi, boa tarde, senador. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu estou vendo aqui que tem uma reportagem da Folha de São Paulo que está dizendo que a proposta da prisão depois de condenação em segunda instância pode contar com o apoio dos deputados da oposição. Eu queria saber do senhor se essas condições que eles colocam, segundo a Folha de São Paulo, que é de que ela seja aplicada também para condenações em processos das áreas civil, trabalhista e tributária, se isso indica que há de fato uma disposição da esquerda em aderir à proposta, ou se isso indica que a esquerda está procurando uma desculpa para não aderir à proposta? É para não aderir à proposta mesmo, Thaís. Você sabe que eu vou direto na ferida mesmo. Se você colocar, por exemplo, as ações trabalhistas, as ações contra a fazenda, você gerar essa obrigação de um Estado perder uma ação em determinada instância, nós estamos falando em condenação criminal. Você pega a Justiça do Trabalho, você pega outras justiças especializadas, só se colocou todo esse imbróglio para dizer, olha, numa segunda instância de qualquer circunstância, aí acabou, então é para todo mundo. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso aí é simplesmente para criar um argumento para colocar todos os governadores dos estados, todos os prefeitos, quer dizer, toda a política brasileira contrária. Quantos parlamentares da esquerda já assinaram a proposta, senador? Olha, por enquanto nós temos da esquerda o senador Randolfo Rodrigues. E só? Que por convicção, ele é um defensor, não sei nem a posição dele, se é defensor da segunda instância. Eu acredito que sim.
mas ele é defensor do parlamento soberano. Põe lá no plenário e vamos votar e vamos discutir. Quem tiver mais café no bule, que é o que o povo está querendo, vai votar. Então, Thaís, essa história que está sendo colocada, olha, vai servir e na PEC para outras áreas, a população está querendo saber, Thaís, se o criminoso, esse que é perigoso para a sociedade, que é bandido, de arma na mão, traficante, sequestrador, estuprador, se ele vai para a cadeia mesmo após segunda instância. E eu vou dizer, a população precisa saber, já tinha decisão até do Supremo, já estava em vigor a prisão após segunda instância. Até vir as condenações aí de Operação Lava Jato, de Petrolão, a hora que começou a botar empreiteiro na cadeia, político ladrão, senador, ex-governador, deputado, aí todo mundo da área política ficou tentando criar mecanismos para não colocar na cadeia esses bandidos que têm uma situação privilegiada na cadeia. Senador. Então, oi. Mais uma pergunta, o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Fala, Constantino. Boa tarde, senador. O senhor mencionou aí a ida do ministro Sérgio Moro nessa comissão, né? E nós vimos aí realmente um episódio deplorável do desqualificado, assim chamado pelo próprio Moro, deputado Glauber Braga, do PSOL, né, chamando o ministro, que é uma espécie de herói nacional, pelo menos muito admirado pela imensa maioria do povo brasileiro que está alinhado com essa pauta da segunda instância do combate à criminalidade e à impunidade, de defensor de miliciano, né? Quer dizer, fez uma acusação gravíssima ao ministro Moro, que depois publicou que o pessoal justamente se coloca contra o endurecimento do combate ao crime. Eu queria que o senhor avaliasse esse episódio e se acha que teve pouca repercussão ou não. Acho que foi um dia que teve ali muita atenção da mídia em relação a outro caso, da CPI das fake news, e isso aí acabou ficando um pouco menos nos holofotes. Olha, eu vou dizer uma coisa, né? O que o Glauber se manifesta, eu fui deputado com ele, ele faz com extrema contundência e quer chamar a atenção de qualquer forma, em qualquer circunstância, muitas vezes ofendendo, até se escudando na garantia da palavra como parlamentar, para realmente ofender, extrapolar. Isso ele faz o tempo todo, inclusive dentro do parlamento com colegas. Com relação ao Sérgio Moro, ele viu que era uma bela plataforma para ganhar espaço de mídia. O que você disse, a CPI dos fake news tirou o palanque dele naquele momento. E o Moro deu uma resposta sempre educada, de forma cortês, mas ele deixou muito claro. Esses partidos de esquerda, sim, em especial ali o Glauber, o tempo todo, não há de dizer que estão fazendo defesa exacerbada de direitos humanos, de coitadinhos que são criminosos. Ontem mesmo eu tive um degladio de palavra com ele, eu defendendo um veto do presidente Bolsonaro que mantém uma forma mais rígida, facilitando interceptação de comunicação de presos que estão dentro de presídios e das facções. E ele defendendo justamente o contrário, dizendo que o preso, que o criminoso não pode ter correspondência violada, que é direito dele como ser humano, etc. Isso facilita demais as milícias, facilita demais as facções criminosas como o PCC, criminosos perigosos para darem ordens e receberem ordens do crime de dentro dos presídios. Então isso é realmente um perfil dele em relação a isso. Ele quis um espaço de mídia, ver que ofender a pessoa com mais credibilidade pública no país, que é o Sérgio Moro hoje, dá visibilidade. Só por isso ele fez isso. Para fechar, uma última pergunta, Josias de Souza, em Brasília. Você, Josias. Senador, os senhores já tiveram, para usar a sua expressão, café no bule,
para recolher assinatura suficiente para abrir uma CPI da Lava Toga, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sentou em cima, ignorou as assinaturas dos senhores. Agora, ele parece acertado com a Câmara para privilegiar a emenda constitucional em detrimento da proposta dos senhores, o que assegura que, obtendo as assinaturas, o Davi Alcolumbre vai levar esse projeto ao plenário. Olha, nada assegura, Josias, até porque a CPI do Lava Toga, você acompanha bem, é uma grande vergonha nacional, né? E há um grande acordo, sim, com o Supremo, seja para a abertura de processo de impeachment, seja de ministros, seja para CPIs, de não se tomar providência em relação a isso. Agora, a opinião pública é clara, a população vai acompanhando, apresentando mais do que a maioria de senadores, somos 81, mais de 41, aí que a população vai para as ruas mesmo, vai pressionar, e o Davi e aqueles que estão nesse momento querendo dizer, olha, vamos aguardar o projeto da Câmara numa esperança que o projeto da Câmara seja rejeitado lá. Porque na hora que traz todos os julgamentos de justiças especializadas, por exemplo, de justiça do trabalho, de ação contra a fazenda pública, é uma forma de ser rejeitado e dizer, olha, se a Câmara rejeitou a prisão em segunda instância numa PEC, por que nós vamos aprovar numa lei? Não tem nada uma coisa a ver com a outra, isso diminui o Senado, essa própria negociação diminui a grandeza do Senado. Nós votamos um projeto na CCJ, o presidente tem obrigação de pautá-lo. Se cair a votação, se perder, nós perdemos. Mas nós não vamos perder, porque é o que eu estou falando para você. Tem 34 assinaturas hoje porque estava vazio ontem. A semana que vem nós vamos ter sessão do Congresso e vamos ter uma sessão do Senado. À tarde é dia de casa cheia, eu vou terminar o final do dia com mais de 41 assinaturas, eu não tenho dúvida disso. Certo. É o que nós podemos fazer. Não posso pegar na mão dele, não posso pegar no pescoço, não posso agir fisicamente, então nós temos que pressionar politicamente. Perfeito. Esse é o senador Major Olímpio. Obrigado mais uma vez, senador. Boa tarde. Uma boa tarde a vocês.